Esse é o episódio 85 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje eu vou falar sobre gestão de imagem com uma das maiores especialistas do tema no Brasil, Bianca Ladeia, fundadora da Imersão em Imagem, mentora do G4 Educação e host do Marca Pessoal Cast. Bianca, obrigado pela presença. Oi, Léo, eu que agradeço. Prazer enorme vir aqui bater esse papo com você, com todos os seus ouvintes. Tem muita coisa boa aí pra gente entregar pra galera hoje. Tô super animada. E você sabe que, por coincidência, a gente tá no 5º episódio dessa temporada, de 2023. E desses 5 episódios, 3 pessoas, incluindo você, estão ligadas de alguma forma ao seu negócio, que foram a Débora Foloni, Sim. o Bruno Vanenck e você em 5 episódios. Então eu tô virando uma filial do Marca Pessoal Cast aqui. Maravilhoso isso, né? A Débora e o Bruno são grandes amigos, parceiros, pessoas incríveis, assim. E são pessoas que entendem isso, né? O poder do nosso posicionamento, de usar a nossa reputação, influência a favor dos nossos negócios. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E eu acho que não é uma coincidência, mas isso só mostra, porque assim, eu não convidei, né, essa série de pessoas em 5 episódios por conta do tema, né, gestão de imagem, né, mas isso mostra o poder e a amplitude do tema hoje para muita gente, principalmente no círculo de negócios, empreendedorismo que a gente orbita, né. E aí a primeira pergunta, né, que eu queria te fazer é assim: o mundo está cada vez mais digital, com mais canais, distribuição de conteúdo, né? Você acha que o território do teu segmento de negócio, né, está sendo muito beneficiado pelos tempos que a gente vive, pelo timing do mercado hoje? Com certeza, Léo, com certeza, e as pessoas elas vêm cada vez mais abrindo mindset para isso, porque assim, veja bem, no cenário que a gente vive hoje, tanto produtos quanto serviços, as coisas estão virando meio que commodities, né? Então eu sempre brinco que hoje só ser bom é muito pouco. Você precisa ser bom, mas você precisa mostrar para as pessoas que você é bom. Você precisa deixar quase que tangível, palpável para todo mundo as suas habilidades, no que você realmente é único. E por que que o mercado deve escolher? Por que que o mercado vai escolher o João e não o Manuel? Então, nesse cenário hoje que a gente vive de internet, de tudo com uma amplitude muito grande, as pessoas têm um poder de comparação enorme. Então, você construir a sua marca pessoal, você deixar toda a sua influência, reputação de um jeito muito bem posicionado, isso só facilita a vida, só facilita negócios, crescimento, tudo. Agora, você acha que quando fala a palavra gestão de imagem, ainda existe muita educação a ser feita no mercado? Porque talvez se a gente fizer uma pesquisa, perguntar assim pra gente influente mesmo, né? O que vem na sua cabeça quando fala gestão de imagem? Talvez a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é a apresentação pessoal, né? Moda, roupa, vestuário e tudo mais, né? E é por aí. Total, total. Eu brinco que é engraçado que quando a gente fala de imagem, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é isso que você falou, roupa. Então eu tenho que dar um banho de loja. Aí eu sempre brinco, sabe, Léo? Eu falo assim, gente, se ficar bonito, só bonito, fosse sinônimo de sucesso, seria muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então, assim, o ser humano, nós somos seres visuais. O primeiro elemento de conectividade, de interesse, de atratividade é o visual, não tem jeito. Certo? Só que quando tem que estar muito alinhado o seu visual com todo o contexto, com todas as extensões da sua imagem. Então, quando a gente fala de gestão de imagem, entra em pauta, óbvio, visual, postura, comportamento, oratória, ambiente físico, alinhamento com o seu time, comunicação offline, comunicação online, networking, troca de autoridade. Tudo isso dentro do seu ecossistema, principalmente dentro do seu negócio, tem que fazer referência a você. Não tem jeito, são extensões muito fortes, extensões muito importantes da sua marca pessoal. E o que é posicionamento? Posicionamento é entrar na mente das pessoas. E você só entra na mente das pessoas quando você consegue transmitir as referências corretas, não tem jeito. Agora, Bianca, você deu um resumo de tantas disciplinas diferentes que se conectam para construir a estratégia da gestão de imagem de uma pessoa, de um cliente, enfim. Como que você chegou no teu método, né? Assim, você tinha alguma referência de mercado que já fazia isso e você levou isso para um outro patamar? Como que foi esse caminho que você chegou no teu entendimento do mercado que te posicionou como uma das maiores especialistas do mercado hoje?
Ó, eu acho que tem coisas que nascem com a gente, tem coisas que são muito intuitivas. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em resultados. Sabe, Léo, quando eu era pequena, a minha mãe brincava que falava assim, nossa, se essa menina não ganhar uma coisa em troca, ela não faz nada. Mas não era bem ganhar uma coisa em troca. Eu sempre tive a percepção de que eu não queria perder meu tempo com coisas inúteis. Então, eu sou, de fato, muito focada em resultado. Eu fiz moda no Brasil, né, me formei, sou estilista de formação. Fui para a Europa, passei uma temporada lá, onde eu fiz os cursos, me especializei e voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, eu tinha 23 para 24 anos. E aí você volta com aquela coisa, né? Tipo, eu voltei achando que eu era a rainha da cocada preta e que eu ia estourar no mercado. Exato, revolucionar tudo. Só que no Brasil, quando a gente fala de consultoria de imagem, é praticamente uma consultoria de moda. Né? As pessoas, elas querem isso, elas querem dar um tapa no visual. E daí eu comecei a trabalhar e comecei a entender que não é a roupa, não adianta. A roupa é quase que a cereja do bolo, Léo, tem todo esse contexto. A roupa não é só a roupa, é quem veste a roupa. Justamente por conta de todos esses fatores que eu te falei. Não adianta a sua imagem ser atraente para mim, a sua imagem me chamar a atenção, eu me interessar por você, mas quando a gente sentar para conversar, você não conseguir sustentá-la. Né? Então comecei a trabalhar e fui percebendo que assim, que eu deixava o cliente do jeito que ele queria, mas em pouquíssimo tempo, questão de meses, 2, 3 meses, ele voltava ao ponto inicial. Por quê? Porque ele não via resultado naquilo mesmo. E aí eu comecei a fazer administração, que eu nem devia, tá? Devia ter feito uma pós ali em gestão, enfim, fui mais 4. Devia ter feito G4. Exato, não tinha ainda, gente, eu sou velha, tá, galera? Não tinha ainda droga. Mas aí eu voltei para a faculdade, fiz administração, porque eu queria entender um pouco disso. Tipo assim, eu queria entender um pouco do negócio da pessoa também para fazer esse alinhamento. E daí eu fui criando o método mesmo, Léo. Eu fui entendendo que não adianta, são pontos muito importantes. Se não tiver tudo muito alinhado, você não consegue se projetar no mercado. E às vezes as pessoas reclamam muito comigo que elas acham que elas não são valorizadas como elas deveriam. E eu brinco que eu ainda não achei um jeitinho muito sutil de falar isso não, sabe? Mas olha só, as pessoas, elas te tratam, elas te valorizam, elas te respeitam exatamente da forma como você pede. A gente define isso. Então, ninguém inventa, Léo. No dito ou no não dito, né? Muito mais no não dito, para te falar a verdade. Ninguém inventa características pra gente, nem positivas e nem negativas. Eu tô aqui com você agora, você me conheceu. A partir desse momento, todas as referências que você tem ao meu respeito, tanto positivas quanto negativas, são referências que eu tô te passando. Então não adianta você querer cobrar das pessoas determinadas oportunidades, ou que te valorizem de tal jeito, ou que te respeitem de tal forma, se você não ditar para a pessoa isso. Sabe? Eu brinco que parece aquelas frases de para-choque de caminhão bem brega. Se quer ser valorizado, se valorize. Se quer ser respeitado, se dê o respeito. Mas é bem por aí mesmo, sabe? É curioso, né? Porque eu conheço pessoas que são competentes e tudo mais, mas parece que existe um termostato da pessoa de vitimismo que sempre atrai pelo não dito os mesmos tipos de oportunidade, e a pessoa acaba ficando estagnada, não cresce. Da mesma forma que eu conheço pessoas, às vezes menos brilhantes, mas que têm uma energia, um posicionamento que sempre tá atraindo boas coisas, oportunidades, portas abertas, pessoas principalmente, né? E eu acho que tem gente que tem as coisas de uma forma um pouco instintivas, mas pelo que você tá falando, isso dá pra construir, né? Claro, claro. Ó, eu trabalho muito, eu gosto muito sempre de estudar dados. Eu brinco, gente, eu preciso lembrar quem é o autor dessa frase, que eu sempre vou citar ela e esqueço. Que é aquela coisa, confiar, eu confio em Deus, pro resto me traga dados. Sabe de quem é? Eu sempre esqueço. Vamos tentar lembrar, ou o time nos ajuda googlando e depois a gente fala. E é exatamente isso, sabe? Então, assim, você tem que entender muito bem Bom, vamos lá, vamos entender o seguinte. Quando uma pessoa me procura para fazer a gestão de imagem, às vezes a pessoa acha que é uma coisa meio que de prateleira,
um trabalho de prateleira Dá que eu espaços vou, e... exatamente, que eu vou conseguir encaixar em todo mundo. E não dá para encaixar nas pessoas, né? Como eu te falei, posicionamento não é fim, posicionamento é meio. Então você usa o posicionamento para alcançar uma meta específica, né? Aí cada pessoa tem seus objetivos, cada pessoa tem suas metas de vida, e todo esse trabalho ele tem que ser guiado nisso, para que a pessoa consiga de fato usar o poder da influência, usar o poder da reputação para isso. E aí eu trabalho muito, eu te falei de dados, porque assim, eu vou muito pro lado da neurociência, né? Eu fiz cursos de especializações em neurociência do marketing e tal, e assim, tem um livro que eu sempre indico, todo podcast que eu vou, toda palestra que eu vou, eu sempre indico, que é Capital Erótico. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. A ciência explica. E esse livro é muito legal porque, olha só, quando a gente fala de atração, pessoas atraentes, vem muito na cabeça das pessoas a questão de sensualidade, de sexualidade. Não tem nada a ver, Léo. Você tem que aprender a atrair o público que você quer. E a atratividade é completamente treinável, como tudo na vida. Então, assim, não faz sentido nenhum você usar o seu capital intelectual, seu capital social, seu capital econômico e não usar o seu capital erótico, que é tão importante como. E tem que desmistificar até a semântica do termo. Porque quando fala a própria palavra, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a sensualidade, né? E o lado diferente da coisa que está na linguagem comum, vamos dizer assim, né? É porque, assim, quando a gente fala de seduzir, a pessoa, ela relaciona sedução com sexo. E é aí que mora o erro. É óbvio que a gente seduz para sexo também, o ser humano. Mas, Léo, para e pensa. Você seduz as pessoas o tempo inteiro. A gente precisa seduzir as pessoas o tempo inteiro. E não é seduzir para sexo, é seduzir para a pessoa te achar alguém interessante, né? E isso pode ser feito pelo propósito positivo e pelo negativo claro, também, né? Como a arma, né? Total. E assim, como tudo na vida, Léo, a gente usa de forma boa, de forma ruim. Conhecimento é assim, né? Qualquer tipo de conhecimento você pode usar tanto de forma positiva quanto negativa, não tem jeito. Só que a sedução, ela é intrínseca, a gente seduz o tempo inteiro. A partir do momento que você entra no mercado de trabalho, independente do que você faz, se você presta um serviço, se você vende um produto, você tem que se enxergar como uma marca pessoal. Eu entrei no mercado, eu me tornei uma marca pessoal, eu me tornei um produto, não tem jeito. E quem define para o mercado se eu sou uma marca pessoal barata ou uma marca pessoal de valor agregado sou eu. É minha responsabilidade, né? Então, assim, a gente tem que pensar que como que o mercado acaba diferenciando pessoas medianas de pessoas que são referências. Isso tem que ser interessante. Né? Às vezes as pessoas elas não querem admitir, mas ninguém quer fazer parte do ecossistema de pessoas medianas. Essa é a verdade, ninguém. Você quer fazer parte de um mundo, de um ecossistema de pessoas interessantes, de pessoas que você olhe e saiba que ela tem muito a agregar na sua vida. Você quer estar próximo dessas pessoas, você se inspira, consome conteúdo delas e por aí vai, né? Exatamente, e compra, exatamente. Então, assim, a nossa imagem, ela tem esse poder, que é o que eu chamo de venda sem vender. Você não precisa vender. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas entendem o seu potencial, como você é interessante para o mercado, consequentemente, ela está ali no seu fundo de funil. Ela quer comprar, ela quer fazer parte de alguma forma do seu ecossistema. É muito legal porque eu tenho uma agência, né? Enfim, trabalho com algumas grandes marcas e tudo que você fala, ele tem muito correlação com a estratégia de montar uma marca ou fazer um marketing em torno de um produto, onde você tem os atributos e que num mundo cada vez mais conectado e digital tem que passar uma verdade, porque qualquer construção em cima de um produto que não passa uma verdade também ele tem vida curta, né? Claro. Mas ele é tudo isso que você falou, né? Como que você trabalha esse funil para gerar conhecimento, depois a autoridade, depois a autoridade para caminhar para um ponto em marketing, para se você quer vender algum produto, você tá com o seu público certo posicionado. Claro, com certeza. E assim, se a gente parar para pensar, não faz nenhum sentido você se preocupar com a sua empresa, com a fachada, com o logo e tal, e não entender que isso tem que ser feito
junto com você também. Teve uma das turmas da imersão à imagem que foi muito engraçado. Uma médica, ela é até de Brasília, ela virou para mim e falou assim, né, no meio da aula, tá assim, nossa, Bi, mas às vezes eu fico tão frustrada porque tem outro médico lá em Brasília, da minha especialização, e eu conheço, eu fiz residência com ele, eu sei que ele não entrega o que ele fala, eu sei que o trabalho dele não é tudo o que ele fala e tal, e ele tá bombando, ele se vende na internet, ele não sei o que, ppp, tipo assim, fez todo o cenário, né, cenário típico. E aí eu virei para ela e falei assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, se você tá me falando que você é mais competente, entrega melhores resultados e tal, eu vou acreditar em você. Então você pode ser até melhor, mas ele é mais esperto, você sabe, né? Por quê? Porque ele sabe passar isso para as pessoas. E aí, Léo, tem gente que bate na tecla comigo do seguinte: ah, mas não adianta se você não entrega resultado. Óbvio. Óbvio que não adianta, Léo. O resultado, no final, você tem que mostrar o resultado para a pessoa. Mas se a pessoa não te compra, a outra pessoa que sabe se vender e que Entregando um pouco menos vai... Não, e olha só, se ela realmente não entregar, em determinado momento ela vai cair. As pessoas vão perceber que é um fake, né? Que é um personagem criado. Mas, Léo, até o mercado entender que aquilo é um personagem, que é mentira, ele já te roubou muito do seu mercado. Sim. Ele já roubou muito da sua parcela de pela público-alvo. habilidade em construir uma percepção. Exatamente. Você que é bom, tá lá, chupando o dedo e reclamando que o outro se vende melhor que você. Mas volta pro começo, quando você falou num mundo onde muita gente tem competência, o que que diferencia? Exato. Né? Quem é mais competente nessa camada da construção da marca e passar isso de uma forma muito bem posicionada, né? Esse exemplo que você falou, para mim, é um clássico de qualquer mercado ouvir sobre isso. Nossa, mas a pessoa, eu sou tão melhor do que o outro e não sei o quê, mas por que que o outro tem mais sucesso? É nessa habilidade instintiva ou não, né, de se posicionar, né? Claro, claro. Às vezes o sucesso do outro é só porque ele tá sendo mais esperto e menos chorão, entendeu? Exatamente. Agora, Bianca, quando você faz o seu trabalho, né? A gente estava até falando um pouco sobre isso antes da gente começar a gravar. Você tem que ter uma capacidade de trabalhar com a vaidade das pessoas, porque você tem que tocar em pontos que a pessoa tem que mudar, ou que tem que melhorar, que tá muito ligado à identidade dela, né? Como que é isso de ser um pouco psicóloga, tem método, ou você é direta mesmo e aí, enfim, a pessoa tem que absorver? Como que é isso? Olha só, eu tenho fama de brava no mercado, né? Eu acho que essa fama eu nunca mais vou perder. Eu tenho fama mesmo de brava no mercado. Às vezes eu ligo para um cliente, mando uma mensagem, ele já fala assim: o que foi? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu, caramba, não! Por quê? Aí eu volto no que eu falei, o meu foco em resultado. Olha só, Léo, como tudo na vida é uma construção. Tem pessoas, a internet hoje, às vezes, ela dá uma falsa sensação de que as coisas são rápidas. As coisas não são rápidas. Às vezes a gente conhece alguém na internet e a gente vê a ascensão dela e aquilo parece que foi do dia para a noite. Exato. Mas não, a pessoa está ali anos construindo um caminho. Então, da mesma forma, você não constrói posicionamento de um dia para a noite. Não é um trabalho rápido. Sim. Né? Então, todo o trabalho, quando eu pego um cliente, quando eu sento com o cliente para começar o projeto de imagem dele, tem tudo pautado, todas as estratégias e como a gente vai mensurar isso também. Qual é o KPI, né? Qual é o indicador? Exato, porque às vezes quando a gente fala de imagem, as pessoas têm a sensação de que é tudo abstrato. Não, tudo tem que ter uma forma de mensurar, porque senão como é que você sabe? Dá um trabalho do caramba. E aí não dá para você mensurar, não faz nenhum sentido. Então, meu método, assim, eu trabalho muito com isso. Meta, prazo e resultado. Meta, prazo e resultado. A gente tem que ir medindo. E aí, quando a pessoa, eu sinto que a pessoa tá ali meio que esquivando e tal, não sei o quê, é muito jogo aberto, sabe, Léo? Tipo assim, meu amor, mentoria, assessoria, consultoria é o seguinte, você tá comprando o meu conhecimento, você tá comprando a minha expertise e eu vou te direcionar, só que eu não posso executar para você. Não tem jeito. Mentoria é isso. Eu vou te direcionar pela minha experiência, pelo meu know-how, pelo que eu sei que funciona e não funciona. Mas a execução é 100% sua. E aí é aquilo, porque assim, ó, se você para para pensar, o meu posicionamento depende do resultado dos nomes que eu coloco no mercado.
Então, eu sou muito chata com isso também. Porque o teu sucesso depende do sucesso do teu cliente. Do meu cliente, depende dos nomes que eu coloco no mercado. Sim. Então, quando o cliente começa ali, aí eu falo, acho que não está no seu tempo, e aí a gente tem que encerrar. Porque Entendo. não quero perder o meu tempo, não quero perder o seu Até tempo. por respeito ao cliente também. Exatamente, não faz sentido. Mas as pessoas, quando elas chegam a mim, Léo, elas já estão bem Permeáveis. dispostas, exato. Até porque você já construiu autoridade com seus cases e tudo mais, então a pessoa já vem confiando de que tem que seguir a sua orientação, não tem essa dúvida, né? Exato. E desconfortável não tem jeito, né? Qualquer mudança. É óbvio que as pessoas me procuram em busca de uma mudança positiva, mas mesmo as mudanças positivas, elas são desconfortáveis, porque assim, você tá aqui no seu cantinho quentinho, eu vou te puxar para cá. Por mais que a vista aqui seja muito mais bonita, até você esquentar aqui de novo, é desconfortável, sem dúvida. Não tem jeito. Mudar para melhor, mesmo que seja para melhor, é desconfortável demais em todos os sentidos, né? Exatamente. Agora, o que hoje, no seu negócio, como que é esse portfólio de produtos e serviços que você oferece? Porque eu imagino que deve ter esse serviço ultra premium, que é o acesso direto à mentoria 1-a-1 com você e tudo mais, mas você tem cursos e parcerias, né? Como que é esse ecossistema hoje? Vamos lá. A porta de entrada hoje para o meu trabalho, né, para fazer os projetos de imagem comigo, é a imersão em imagem. Então, é o que a pessoa, o cliente, primeiro faz. Por quê? O que eu fui notando, Léo? As pessoas, depois que elas passam pela imersão em imagem, que são 2 dias, né, de imersão, onde a gente trabalha todos esses pontos que eu te falei, elas entendem o processo de uma forma macro, e elas entendem o porquê cada etapa é importante, o porquê cada degrauzinho ali tem que ser conquistado e tal, e fica mais fácil até para ela executar. Então, até quando a gente chega em momentos mais chatos, mais complicados, ela, pô, eu tenho que passar por isso, que é meio videogame, senão eu não passo para a fase seguinte. Então, eu entendi que depois que as pessoas passam pela imersão, mesmo fazendo o projeto de imagem one-on-one comigo, é muito mais rápido o trabalho. Então você tem um acelerador através do seu produto de entrada. Exato. E ao mesmo tempo ele é um filtro. Ele é um filtro total. Tanto para eu entender se a pessoa tem que fazer um projeto one-on-one comigo e com o meu time, ou se não tá no momento. E ela já entende o processo, porque ela vai ter que passar durante essa imersão, né? Exato. E já meio que você sabe se está qualificado ou não. Bem legal. Exatamente. Aí facilita para todo mundo. Facilita para o aluno, para o cliente. Para mim, o processo ele flui muito mais fácil. E aí quando você tem parceiros, né? Por exemplo, como o G4, você faz parte das entregas deles, a sua disciplina entra nos cursos maiores deles como um capítulo, ou você tem o mesmo processo de imersão em imagem que você faz no seu trabalho independente? No G4, o G4 é um grande parceiro, né? Tem muito tempo que é uma máquina, né? O G4 é uma máquina de gerar negócios, né? Para os parceiros, né? Para todo mundo, o ecossistema do G4 é muito fantástico. Exato. E é um grande parceiro, eu sou mentora lá há muito tempo, né? Atendo os meninos ali também. Então, no G4 eu tenho também o curso, né? Gestão de marca pessoal, só que o G4, meu curso do G4, ele é online. E aí, dentro das mentorias, dentro das outras imersões, eu dou aulas esporádicas e pontuais. Entendo. Mas o meu curso no G4, ele é disponível online. E ele que também... é gestão de marca pessoal para empreendedores. Muito legal. Muito focado bom. Naquele público específico. Focado no público do G4. E daí ele pode gerar um lead para seus outros produtos, né? Com certeza, sempre vem. É uma troca muito legal. Muito legal. Muito Agora, bom. Como que você vê hoje o teu ICP, né, o seu perfil de cliente ideal? Porque você já tinha falado, hoje não me interessa ter o mercado inteiro, até porque você tem um posicionamento para quem você quer vender, né? Sim. Eu imagino que você deve ter já tido clientes, desde influenciadores, celebridades, até executivos, mas quando você se posiciona, qual é o perfil do cliente que você busca? O perfil do cliente hoje, eu atendo empreendedores, empresários, executivos, e aí quando eu falo de empreendedores
empreendedores entra uma gama, médicos hoje os médicos eles estão entendendo, né, que a partir do momento que você tem uma clínica, que você tem um consultório, você tem uma empresa. Então, o médico hoje não é só médico, né, é um empresário também. Então, assim, o perfil das pessoas que eu atendo estão muito ligadas a isso, sabe, Léo? Ou grandes executivos ou donos dos próprios negócios mesmo. Por quê? Porque, como a gente estava conversando antes, a maioria dos meus clientes já são pessoas muito bem-sucedidas, né? Mas o que te trouxe do ponto A para o ponto B, não necessariamente vai te levar do ponto B para o ponto C. Sim. Todos nós, a gente está sempre numa construção, sempre numa eterna conhecimento, desenvolvimento mesmo, né? Então, dependendo do momento da pessoa, ela tem que fazer uma reconstrução de marca pessoal, ela tem que fazer um rebrand. Então, vai muito nesse perfil, na verdade, de pessoas que querem ser referências. Às vezes as pessoas, elas intitulam público-alvo muito por classe, por setor. E eu falo que, assim, na minha percepção, em todos os meus estudos, na minha capacidade de gestão, de análise, existem 2 tipos de público só, Léo. Só 2, não existe mais nenhum. Que é o público de preço e o público de valor agregado. Para o público de preço, você pode trazer Jesus Cristo na Terra para te vender, que não interessa. O público de preço, ele quer preço. Eu adoro o trabalho do Léo, mas se o seu concorrente ali der 5% de desconto para ele, ele vai te largar sem nenhum constrangimento e vai para o seu concorrente. Portanto, a construção da tua marca não foi suficiente para transpor essa barreira. Exato, é o público de preço, não adianta. E o público de valor agregado não é que ele rasga dinheiro, que ele tá, né, não importa com isso, mas ele não olha preço, ele olha valor. Então, o meu público, dentro de todos esses segmentos, são as pessoas que querem transmitir valor agregado mesmo. Né? Essa percepção de valor em tudo que ela faz. Quais são os principais erros, os erros mais comuns que você vê quando você começa um trabalho com um cliente? Vou dar um exemplo. A pessoa quer construir a sua autoridade, mas está totalmente posicionado errado nas suas redes sociais. Estou dando um exemplo bem básico, tá? Porque eu sei que o trabalho é muito mais complexo, né? Claro. Mas como a pessoa se comunica e como cada um hoje em dia é um canal de emissão de conteúdo próprio, né? E de distribuição, tem muito disso? Tem demais. E assim, e o erro clássico, e que eu falo que é o erro mais perigoso, é a comparação. São as pessoas que focam em concorrentes. Então, assim, quando você quer desenvolver, você quer fazer um trabalho de desenvolvimento de marca pessoal, não é o seu concorrente, Léo. Não é copiar, né? Não é copiar, você não vai focar no seu concorrente, você vai focar no seu cliente para você conseguir adaptar quem você é para se conectar com aquele público. O ser humano, ele tem esse sentimento de pertencimento. Né? Não tem jeito, é uma coisa lá dos nossos ancestrais da época dos homens das cavernas. A gente precisa pertencer a um grupo, a gente precisa pertencer a alguém, a algum lugar. Então, quando a gente fala de desenvolver marca pessoal, não é criar um personagem. Personagens são cansativos, são inúteis, a gente não consegue sustentar por muito tempo. É você entender como criar essa conexão para as pessoas se sentirem mesmo do seu mundo. Por exemplo, não adianta, se eu olho para você e entendo que você não faz parte do meu mundo, Léo, é inconsciente isso, tá? Tem coisas que o nosso cérebro não tem pensamentos tão lineares, é muito inconsciente. Mas se eu olho pro Léo, olho pra você, entendo que você não faz parte do meu mundo, eu entendo também que você não conhece a minha dor. E se você não conhece a minha dor, você não tem como resolver. Sim. Então, o desenvolvimento de marca pessoal é muito isso. Você tem que saber com quem você quer se comunicar. As pessoas, elas pecam demais, Léo, em querer ser atraentes para o mundo. Eu falo, meu Deus, gente. De uma forma abrangente. De uma forma abrangente. Aí eu brinco, eu tô assim, pessoas são tão chatas, por que vocês querem todo mundo? Mas é isso, as pessoas, elas querem ser atraentes para o mundo. Você não tem que ser atraente para o mundo. Você tem que aprender a atrair quem você quer se conectar. Ser específico. Totalmente. E aí, você tem que entender que dentro de um panorama,
Vamos lá, totalmente diferente você criar uma comunicação com um grupo de meninas, de mulheres de 20 anos e um grupo de mulheres de 50. É completamente diferente. Por quê? As prioridades de meninas de 20 anos, as preferências, as expectativas são completamente distintas do que de uma mulher de 50. Uma mulher de 50 já tem outras expectativas, outras necessidades, outros interesses. Então, você vai pegar todas as suas habilidades e focar para aquelas pessoas que você quer atrair. Sabe que uma coisa legal que você falou de você se conecta às vezes por uma coisa instintiva com uma pessoa e aí já tem um julgamento inconsciente em relação à pessoa que está à sua frente, do que ela está te passando. Eu gosto muito daquela teoria ou daquela ciência que fala do efeito halo, né, do halo effect, né, que é quando alguém olha por conta da sua herança genética, aparência e uma série de fatores inconscientes que estão na tua cultura, você já julga a pessoa que ela é de um determinado padrão, né? Sim. Então, por exemplo, como eu tenho descendência oriental, eu sempre empreendi eu fiz engenharia na USP, né? Então, desde a da faculdade, eu criei meu primeiro CNPJ quando eu tava na faculdade. Eu criei 5 empresas, vendi uma e tal. E daí, o que eu percebi? Por eu ser descendente de oriental, quem olha pra mim fala, ele deve ser bom em matemática, em exatas, ele deve ser bom em tecnologia. Então, eu sempre tive muita facilidade E aí eu descobri, quando eu montei meu primeiro negócio, eu descobri que eu sabia vender e que eu sabia me comunicar, porque eu era sempre aquele aluno CDF melhor da sala, só que ficava quietinho, né? Então eu era muito tímido. E depois eu desenvolvi a minha habilidade de comunicação, eu sempre liderei a parte de negócios das minhas empresas, né? E aí eu comecei a entender isso, que eu me beneficiava dessa percepção, né? Então eu tava no mercado certo, passando a percepção certa e eu sabia vender dessa forma, sabe? Então, de uma forma quase instintiva, mas era um pouco disso, né? Não, mas sempre é, sempre é. E assim, muita coisa, muito do início dos nossos business, foi assim comigo e é assim com a grande maioria das pessoas, Léo. A gente faz as coisas muito na intuição mesmo. Quando a gente vai começar um negócio, quando a gente é mais novo, a gente não tem toda uma bagagem, todo um conhecimento, então a gente faz muita coisa por intuição. E funciona, não é que não funciona. Mas como eu falei, o que te tira do ponto A para o ponto B não é mais o que vai te tirar do ponto B e te levar para o ponto C. Então chega um momento que só a intuição é pouco. Aí a gente pode trazer todas as técnicas, todos os métodos para adiantar isso, para facilitar, para deixar as coisas mais fáceis para todo mundo. Você tem exemplos, Bianca, assim, da mesma forma que a gente falou dos principais erros comuns que você vê, e obviamente não vamos citar exemplo nesse caso, mas eu também, quais casos... Aquela, né? Vou contar aqui de vários clientes famosos pra você. Faz conta que ninguém vai assistir, né? Só algumas dezenas de milhares de pessoas vão assistir ou ouvir, que é a audiência esperada que a gente tem de cada episódio, mas... agora de positivo dá pra falar, assim, né? Então eu conheço algumas pessoas, né, que já fizeram algum trabalho com você e eu vejo construções de marcas muito sólidas de algumas pessoas, que de novo é a consistência em anos. Sim. Né, e a disciplina e também uma certa conexão com a verdade da pessoa para passar a mensagem correta, né? Mas que exemplos você daria de pessoas que já trabalharam com você, que você poderia pensar e falar, olha, essa pessoa fez isso e posicionou a marca, que beneficiou o negócio e tudo mais, cases assim? O ponto principal quando a gente vê esses cases super bem sucedidos é que tem uma máxima que não tem como sair, e eu coloco isso muito na cabeça dos meus clientes, sabe, Léo? É um conjunto assim, primeiro você se compra, depois o seu time te compra para depois você se vender para o mercado. Essa é a verdade. Então, assim, a pessoa ela já tem toda uma construção de um negócio bem-sucedido, ela já tem toda uma bagagem, toda uma expertise, e às vezes é isso, ela não consegue transmitir. Quando você começa a moldar tanto a parte comportamental quanto a parte visual, você começa a alinhar todos esses pontos de uma marca pessoal, a pessoa ganha uma força tão bizarra, porque ela já sabe do potencial dela, mas agora ela está enxergando aquilo, sabe? A lente da pessoa muda. Muda completamente. Então, a percepção num processo de desenvolvimento de marca pessoal, a percepção de valor começa pela própria pessoa. E aí a pessoa vira um monstro mesmo, Léo. Autoestima e segurança mudam o jogo para qualquer pessoa.
Então, isso é muito importante. Segundo ponto, que eu sempre falo muito, é a questão do nosso time. O nosso time, ele sempre tem que enxergar a gente, né, enxergar os líderes como um degrau para o sucesso deles. Eu falo, cara, se o seu time não te enxerga como um degrau para o sucesso deles, você está falhando como líder. Seu time tem que olhar para você e tem que entender que você é um atalho. E que é isso mesmo. E o fator inspiracional também, né? Total, exatamente. E aí sim, aí você consegue se vender para o mercado, certo? E aí, porque você tem todas as alavancas, né? Tudo, exatamente. Você tem o potencial e agora você consegue, de fato, deixar isso tangível para o mercado. Você consegue deixar isso muito palpável para o mercado. E, Léo, eu já atendi ao todo, em 10 anos de carreira, mais de 1.000 pessoas. Caramba. É muita gente, sabe? Eu tenho uma carteira de pessoas muito incríveis, assim. E o teu produto, com certeza, evoluindo, né? Porque Total, você tá aprendendo a cada pessoa, né, que você tem contato. E assim, e é muito incrível o meu trabalho. Eu falo que eu sou muito feliz por conta disso, porque acaba, assim, que eu atendo muitas áreas. Então, eu vou tendo um conhecimento horizontal, né? Lógico, não vou saber a fundo de todas as áreas, mas eu vou tendo um conhecimento horizontal de vários segmentos, de várias áreas. Então, isso é muito bom, porque cada vez eu consigo fazer leituras mais rápidas das pessoas. Seu banco de dados está muito grande, né? Exatamente, meu repertório está muito grande. Então, cada vez eu vou sabendo fazer dados mais rápidos. Mas assim, vamos falar de coisas tangíveis, né? Eu tenho clientes que em 2 anos já cresceram faturamento 8 vezes. E não eram faturamentos baixos. Léo, dobrar e triplicar no primeiro ano é clichê já. E isso correlato ao trabalho. Ao trabalho. Feito. Exato. Tipo assim, pegar uma pessoa, começar o trabalho hoje, daqui a 1 ano de faturamento ter duplicado ou triplicado, isso é tipo… tá quase em contrato, porque tipo assim, dificilmente não acontece. Daqui a pouco você pode começar a ter success fee, que é assim, né, a participação no resultado por conta do trabalho, você sabe né? que todo mundo me fala isso, todo mundo me fala isso. Aí eu tô assim, meu Deus, aí eu vou começar a agenciar meus clientes. Porque o teu discurso, e não tô falando do discurso do ponto de vista positivo, ele tá muito alinhado com a visão do empreendedor, né? Que é a geração de resultado. Claro, né? mas é isso. E assim… E é o que a gente estava conversando. Não é um trabalho fácil, Léo. É um trabalho difícil, demorado. E assim, se não trouxer resultado, não faz sentido. É igual rede social. As pessoas, o ser humano gosta muito de auto-boicote, auto-engano, né? Então, tipo assim, não, peraí. Me falaram que agora eu não posso ficar fora das redes sociais, eu tenho que postar todos os dias. Aí posta aquelas besteiras, aquelas coisas sem nexos, aquelas coisas sem estratégias, bobas. E aí eu falo, cara, mas isso é só pra te dar aquele calorzinho de que você tá fazendo, né? Porque, sinceramente, é melhor ficar assistindo Netflix. Tá depois gastando, encontra. Tá gastando seu tempo à toa. Então, sempre tem uma estratégia por trás, Léo. Tudo tem que ter uma estratégia. E aí tem gente que me questiona, fala assim, nossa, mas então é tudo criado, é tudo fake. Eu falo, não tem nada fake. Tem uma coisa que chama inteligência visual. E inteligência visual você tem que aprender a usar. Não é ser fake, não é criar um personagem. Mas quando você vai, vamos lá, dress code. Eu adoro, vamos supor que seu dress code seja jeans e t-shirt e é o que você gosta. Então, assim, isso não é dress code, isso é estilo, na verdade. Isso. Desculpa, galera. O estilo do Léo, vamos supor que seja esse, Léo. Tênis, calça jeans e t-shirt. De todo startupeiro e de todo mundo da Faria Lima. Exato. Mas olha só, isso é o seu estilo, é o que você gosta. Só que, vamos lá, você foi convidado para ir para um casamento super sofisticado. O que você faz nesse momento? Você deixa o seu estilo de lado e você vai se vestir de acordo com o dress code daquele casamento, correto? Perfeito. E por que a inteligência visual é fake? Você foi pro casamento fake porque você colocou um costume? Não, você só tá adequado ao objetivo daquele evento. Exatamente. E por que a inteligência visual é fake? Por que mostrar para a pessoa a sua versão correta no momento correto para a pessoa correta é fake? Não é. Não é, óbvio que não é. E aí, engraçado que essa semana eu fiz um post que deu até uma repercussão assim no Instagram, que eu tava falando isso mesmo. Os gurus, eles têm aquele discurso, né? Seja você mesmo, que tudo vai fluir. Não, galera, não é assim. Não é seja você mesmo que tudo vai fluir.
Por quê? Quando eu viro para você e falo assim, Léo, esquece tudo. Esquece padrões, adequações, dress code, seja você mesmo. Você vai pegar a parte que mais te interessa, a parte que mais te convém, a Sem parte estratégia. que você mais gosta, sem estratégia nenhuma. Uhum. E não adianta, é exatamente isso, é usar a inteligência visual para quando você for conversar com a pessoa, você tem que saber qual que é a parte do Léo que aquela pessoa precisa ver. Qual que é a parte da Bianca que aquela pessoa precisa ver? O que eu tenho que te mostrar naquela ocasião, naquela negociação? Isso só facilita. Então, não é criar um personagem, é ter inteligência visual mesmo. Você percebe, eu vou te falar por uma experiência própria. Por exemplo, quando você começa a trabalhar, e eu entendo bem essa questão que você falou, né, de pessoas que já são bem-sucedidas, elas estão fazendo só uma adequação de imagem pelo propósito dela, estratégicos. Naquele momento. Exato. E aí isso, parte do posicionamento da pessoa deriva em conteúdos. Claro. Mesmo em redes sociais, né? Você vê casos assim do tipo da pessoa se posicionar de uma forma estratégica, daí a pessoa perceber que as pessoas do círculo dela começam a julgar ela, falando, nossa, você virou agora outra coisa, né? Tá querendo virar influenciador, né? Porque a pessoa se posicionou. Isso é muito comum, né? É o que mais acontece. E a grande maioria das pessoas que chegam com esses comentários, né, às vezes até pejorativo, tipo, nossa, virou blogueirinha, Exato. virou blogueirinha, Exato. não sei o quê. Eu passei por isso, porque assim, eu tenho podcast há muito tempo. Eu tenho coluna na rádio, né, na segunda maior rádio de São Paulo, falando sobre tecnologia e inovação. Por conta disso, eu acesso um tipo de público que são ou empreendedor, ou pessoal do mundo publicitário, por ter uma agência, ou pessoal do mundo da tecnologia e startups. Então eu transito nesses dois mundos. E aí algumas marcas, né, famosas do segmento começaram a me procurar para eu virar influenciador para essas marcas. Beleza, né? E aí eu comecei a perceber, pelo trabalho conjunto de ter podcast, de fazer conteúdo, de ter coluna em rádio, de ser empreendedor nos meus negócios, e me posicionar nas redes sociais criando conteúdo e virando uma certa influência de nicho, as pessoas ao redor começam a falar, porque você percebe que tem um tom levemente pejorativo. Exato. Porque agora você... Mas você percebe que não é uma coisa muito positiva, sabe? O julgamento. Exato. E assim, geralmente é isso. Família e amigos são as pessoas mais próximas. E às vezes não é por maldade, né? Às vezes é até aquela proteção, tipo assim, tá se expondo demais e tal, não sei o quê. O que eu brinco com os meus clientes, que é o que eu sempre falei, quando, né, vem algum amigo e tal, não sei o quê, e fala assim, nossa, tá virando blogueirinho demais, tá virando blogueirinho demais. Blogueirinho FF. Eu sempre viro e falo, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tô fazendo isso pra você. Você é meu amigo, você já me conhece, você é família. Se você precisar de mim, você vai pegar o telefone e me ligar. Eu tô fazendo isso pra quem não me conhece. Então, não gosta? Beijo. Não rola, sabe? Esse é o efeito colateral, acho que mais comum, né? Porque não dá, só que as pessoas, às vezes, elas se travam por isso. E eu sempre falo, galera, relaxa, porque a gente não faz esse tipo de trabalho de posicionamento, de gestão de marca pessoal para quem te conhece, não precisa. A gente tá fazendo exatamente para uma parcela ampla do mercado. E aí as pessoas têm que te ver. E acho que esse efeito colateral do círculo próximo já tem uma coisa que a pessoa tem que estar até ciente e blindada que isso pode acontecer, né? Às vezes você percebe pelo silêncio das pessoas, ou às vezes por algumas colocações que você fala, a intenção não é essa. Exato, é aquele pontinha de uma alfinetadinha, né? Agora, é engraçado que eu sinto isso num círculo mais próximo, mas num círculo um pouco mais externo, eu vejo que ficou muito mais fácil negociar contratos, ficou muito mais fácil subir preço, ficou muito mais fácil converter e reter, porque você percebe que existe uma camada de autoridade e admiração do seu próprio cliente por conta do teu conteúdo persistente que gera valor, né? Exatamente. As redes sociais hoje, Léo, elas viraram um termômetro mesmo, não tem jeito. Por mais que eu vire para você hoje e fale assim, Léo, nossa, você tem que ir na minha dermato, ela é maravilhosa, ela cuida de mim há um tempão e tal, você vai amar. Você vira para mim e fala assim, nossa, legal, qual que é o Instagram dela? Mas não é porque você não confia na minha indicação, você confia na minha indicação. Mas você quer ter uma prova social. Você quer ter uma prova, você quer ter uma prova social e você quer, no mínimo, ver se você vai com a cara da pessoa. Então, hoje, as redes sociais é um portfólio muito poderoso. As pessoas não têm ideia do poder que a rede social tem hoje. Porque é isso, a pessoa entra ali no seu perfil, ela sente toda a sua autoridade, ela tem prova social, ela sente sua credibilidade, sua segurança. A quem você está associado. Exatamente.
Exatamente, que troca de autoridade é uma estratégia muito inteligente também. Sim. E aí, você não precisa fazer esforço, Léo. Ela mesma já sobe sua régua. Sim. Ela mesma já olha e fala, caralho, essa pessoa é muito foda. Aí você pode ter a melhor dermato pra me indicar, aí eu entro, o perfil dela tem 200 seguidores num perfil privado. Exato. Ferrou. Ferrou, exatamente. E quantos executivos extremamente grandes eu conheço? Porque eu venho de um mercado talvez pré-crescimento das redes sociais, no mundo de tecnologia e tudo mais, e hoje eu vejo grandes executivos no nível de C-level, vice-presidência, senior management e tal, e que não trabalharam essa construção de autoridade a partir do momento que as redes sociais começaram a ganhar esse peso, né? E aí você vê, tá, uma pessoa que é muito capaz, mas que tem zero de presença e posicionamento de conteúdo, né? E não sabe nem por onde começar, E não né? sabe por onde começar, e assim, e você perde, sabe? É quase que um desperdício. Porque tem coisas que não dá pra gente correr contra a maré, sabe? É isso que eu falei, hoje é um termômetro. Hoje as pessoas usam rede social pra te validar. Exato. Não Perfeito. tem jeito, né? É o funil de vendas mesmo que serve para uma marca pessoal. O topo do seu funil é a apresentação. Eu conheci a Bianca porque alguém me indicou, porque eu vi uma palestra dela, porque eu vi no Google, no YouTube e tal, é a apresentação. Naquele momento, se a pessoa gosta de mim, ela passa para o meio do meu funil, que é o momento de validação. E a pessoa fica te validando mesmo. Sim. Ela fica te escutando, ela fica nas suas redes sociais, ela quer saber e entender se o que você fala faz sentido para ela, se o que você faz é realmente tão bom, as pessoas, tudo ali que você está vivendo. E ela você tem que quer ter entender. consistência. Total. E aí, quando ela te valida e te compra, ela desce para o fundo do seu funil. E o fundo do nosso funil não é só cliente final. As pessoas têm isso em mente também, que é um grande erro, sabe, Léo? O fundo do nosso funil, quando a pessoa desce ali para o fundo, ela já te comprou de alguma forma. Ela quer fazer parte do seu ecossistema. Seja como parceiro, investidor, bom time, cliente, ela quer fazer parte do seu mundo. Indicação. Então, assim, é isso que você falou, facilita, sabe? Na hora de você sentar para negociar, as negociações são muito mais fáceis, porque a pessoa ela já chega, ela já te quer. Já tem uma imagem sua com uma autoridade formada. Exato, ela já quer, sabe? Aquilo ali é quase que uma convenção, uma coisa só para ser formal, para formalizar, mas ela já te comprou. Exato, muito legal essa visão. Eu acredito muito nisso e sou testemunha de ter 20 anos empreendendo e depois que eu tive um pouco mais de consistência no meu posicionamento, foi muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, óbvio que a entrega e a competência é default, né? É padrão. Isso não tem jeito. É lógico, isso senão não sustenta. Não sustenta. Mas facilita a nossa vida. Porque é muito cansativo também, sabe, Léo? Você tem que provar o tempo todo que você é bom. Sim. Isso é muito cansativo. Sim. Então as pessoas, elas têm que olhar pra você e, tipo, caralho, que foda, deixa eu saber quem que é essa pessoa. Bem isso. Bianca, como que você vê o futuro? Como que você, tendo 10 anos, né, sendo pioneira no seu método único e tal, como que você vê o futuro do teu segmento de mercado? O que você vê pela frente? O que tá no teu radar? Na verdade, eu vejo um crescimento muito grande mesmo em vários setores, em várias etapas, assim. Por quê? Porque as coisas vão ficando só mais afuniladas, né, Léo? A questão de concorrência, a questão de você conseguir se destacar, a questão de comparação, de internet, é um caminho sem volta, não tem jeito. E aí, hoje, tem uma coisa que, assim, as pessoas têm que colocar isso muito na cabeça, né? Não é exatamente o que você faz. Você entende que quantos podcasts no mesmo segmento do seu tem? Um monte. Né? Então, quantas pessoas que trabalham brand, marca pessoal tem? Um monte, milhares. Então, assim, o que a gente faz, outras milhares de pessoas fazem, sabe, Léo? Então, as pessoas, elas estão cada vez mais interessadas em como a gente faz e por que a gente faz. E é isso que você tem que ir deixando cada vez mais palpável para as pessoas. Então, eu acho que as pessoas, elas vão começar a cada vez mais ter consciência disso. Ter consciência de que não basta ser bom. Você tem que ser bom, mas você tem que deixar claro pro mercado, você tem que deixar claro que você é bom. Eu tava semana passada em uma aula com o Joel J, e aí foi muito legal um case que ele contou.
Porque hoje, né, como a gente tá falando aqui, a internet dá essa sensação de que é tudo rápido, né? Sim. E aí o Joel contando o processo pro primeiro livro dele, quando ele foi escrever o primeiro livro dele. Uhum. E o processo, porque assim, ele já tinha ideia, o conteúdo, ele queria escrever e tal, e foi alguns anos pra editora querer lançar o livro dele. Uhum. E aí ele falava, gente, não é possível, eu ia lá conversar todo mês, e a galera falava, Joel, você é muito bom, a gente sabe, mas ainda não tá passando isso pro público. Ainda isso foi, sei lá, 2016, 17, o Que a primeiro marca livro dele dele. não estava construída Então, ainda. olha só, aí hoje as pessoas veem, né, o Joel J, que ele é maravilhoso, tem um puta de um Sim. conteúdo. Eu falo que os chacoalhões que ele dá é impossível você voltar pro ponto de partida, Sim. ele é muito foda, mas foi uma construção também. É que olhando hoje, né? Parece que nasceu assim. Parece que né? nasceu Joel J. E aí as pessoas têm que entender isso, sabe? As pessoas que a gente admira, elas passaram pelo mesmo processo que a gente passa para construir, para desenvolver uma marca pessoal. Sem dúvida. E aí você falou o caso do Joel, eu acho que ele é um case, né, de um exemplo de uma construção de marca e que ele ficou ele ficou específico. Eu lembro de alguns podcasts dele também falando assim, eu era muito mais abrangente na minha mensagem e agora eu tô mais específico e isso facilitou muito para ele, Claro, né? claro, porque quando a gente quer falar para todo mundo, a gente acaba não sendo ouvido por ninguém, né, Léo? Essa é a grande verdade. Você tem que ser especialista, você tem que ser referência em algo, senão não adianta. Você vira uma pessoa que tem conhecimento em várias camadas, mas que não foca em uma. Então as pessoas não conseguem te enxergar como referência. Outro exemplo, né, de uma pessoa comum que a gente conhece, por exemplo, o Bruno, né, Van Enck, né, o episódio que lança hoje às 20 horas é com ele gravou semana passada aqui, né, e eu contei a história que, assim, eu me conectei com ele primeiro, eu virei cliente da Barbearia Corleone em 2020, pré-pandemia ainda, e depois eu comecei a seguir ele. Mas eu comecei a seguir ele porque eu via o feed dele, nossa, quantas fotos legais, eu me identificava, né, com aquele lifestyle que ele passava pelo feed dele. Mas depois, quando eu fui acompanhando o conteúdo dele como empresário, né, dele ser muito pé no chão em relação ao posicionamento dele, raiz, né, do tipo de falar o que pensa e tal, eu me conectei à ideia dele, mas a minha primeira conexão foi com as fotos do feed dele, né, e eu acho ele tem uma consistência de marca pessoal e dos negócios dele muito ligados, né? Muito ligado, muito ligado. O Bruno, ele sabe usar muito bem isso, de uma forma incrível, inclusive. Exato. A reputação, a influência para o posicionamento dele. Tanto é que na última turma do Next Level é uma comunidade que a gente tem só para os alunos da imersão. E na última turma, o Bruno foi fazer um painel comigo, foi dar aula para os alunos exatamente para falar disso. Para falar como usar a reputação, a influência de uma forma constante, né, Léo? Que te posicione, mas que seja uma coisa ali, é isso mesmo, pé no chão. Eu acho que o poder que ele tem hoje de passar a autoridade que ele construiu para os negócios que ele cria ou se envolve, eu acho muito poderoso. Não, é muito poderoso. O Bruno, ele sabe usar a marca pessoal dele, assim, brilhantemente. Ele é maravilhoso. E, Bianca, como que você vê, por exemplo, eu vejo que o quanto de mercado você tem ainda pela frente para poder converter em clientes ou comunidade, porque hoje a gente fala muito sobre o marketing de comunidade, que é tão poderoso também, né? Como que você vê a escalabilidade do seu negócio, né? Porque o quanto do teu produto, né, é escalar o imersão em imagem, para depois quem quiser te acessar num ticket maior. Eu acho que você tem muita coisa para explorar. Você pensa como escalar isso? Eu penso, mas eu tenho muito cuidado. Eu brinco assim, Léo, que eu não quero ser a Fiat, eu quero ser a Ferrari. Por quê? Pode falar marcas? Pode, claro. Se a Ferrari quiser me patrocinar, tô extremamente aberto aqui. Então, assim, a minha ideia não é ser Fiat, é ser Ferrari mesmo. Por que quando eu falo isso? Porque, como eu te falei, apesar de marca pessoal encaixar em todas as pessoas, né? Qualquer pessoa tem que trabalhar a sua marca pessoal. Chega um momento que eu quero o cliente que já tá pronto. E quando eu falo tá pronto, não é tá pronto de, tipo, ter só chutar pro gol, império, ter já um negócio super bem sucedido, nada disso. Tá pronto de mindset mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que a escalabilidade é muito grande, principalmente com as imersões, porque nas imersões a gente consegue colocar várias pessoas dentro da sala, mas para fazer o one-on-one comigo, ainda vai ser uma...
É boutique porque, assim, não é para todo mundo. A pessoa tem que estar muito disposta, né, a passar pelo processo. Como a gente está falando aqui, não é um processo da noite pro dia, não é um processo rápido. Então, eu acho que o one-on-one comigo é menos escalável mesmo, sem dúvida, sabe? Mas a questão das imersões, isso é incrível, porque, assim, muda muito o mindset das pessoas, Léo. Os feedbacks que eu tenho, assim, eu falo que eu sou muito feliz, porque, assim, se eu ouvir as pessoas falando que você mudou a vida delas, é muito especial. É muito especial mesmo, assim. E ó que eu sou pouco sentimental, tá? Eu sou mais racional. Mas é muito especial a pessoa virar e falar assim, nossa, Bianca, eu já fiz tanta coisa e tal, não sei o quê, mas, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto por esse lado, eu nunca tinha enxergado a proporção, né, a dimensão que isso abre, que isso traz. E, assim, os feedbacks são muito incríveis, de verdade. Eu me emociono até hoje, de verdade, assim, com as coisas que eu leio, que os alunos escrevem lá no meu NPS. E você sabe que os testemunhos, e assim, uma parte também, eu já te seguia, acompanhava seu conteúdo, super legal, mas pra mim, o fator também que eu falei, putz, eu queria muito poder fazer um episódio com você, foi o tanto de relato que eu tive de pessoas, assim, comigo direto, de pessoas que já passaram com você, já tiveram algum tipo de trabalho, de pessoas que eu respeito muito, e é quase que uma unanimidade de falar do resultado do seu trabalho, mesmo a da Débora, né, o Bruno, então são pessoas muito queridas que eu respeito, falando, nossa, aqui a gente tem alguma coisa que, né, que existe parte do método que tá escondido debaixo do capô dessa máquina, né, do business que você criou, né? Mas, assim, tudo isso, sabe? Eu fico feliz quando eu ouço isso também, porque isso é posicionamento. Sim. Isso é posicionamento, Léo. E, olha, eu vou te falar que eu tenho 10 anos de mercado e eu investi dinheiro nos últimos 2 anos na minha empresa. A construção do meu business foi completamente orgânico. Que legal. Completamente orgânico. Por isso que eu tenho tanto cuidado com o resultado, porque eu não posso perder isso. Não é que eu tô falando que as pessoas hoje têm que ficar 8 anos construindo uma coisa orgânica. Tudo são escolhas na vida. Foi a minha escolha, né? Não tem certo e errado. Sim. Mas durante 8 anos, toda a construção do meu business foi orgânico. Então, eu tenho muito respeito, eu tenho muito cuidado com isso. Por isso que eu te falo que quando chega uma pessoa e eu entendo que tá assim, não fora quer, do posicionamento. eu falo, meu amor, não faz isso comigo, porque você é meu sucesso. Se você não quer, vamos dar lugar pro coleguinha. Eu brinco, mas é porque eu tenho essa responsabilidade com o cliente. Até porque quando uma pessoa procura para fazer um desenvolvimento de marca pessoal, tem uma expectativa muito grande. Sem dúvida, você tá lidando com o lado, a maior vaidade da pessoa, que é a imagem dela, né? Exato, então tem uma expectativa. Então eu sempre falo que eu tenho que ter muita responsabilidade com isso também. Eu faço uma analogia pensando aqui rápido, é como se fosse quando a gente contrata um arquiteto para mexer na nossa casa, que a gente tem tanto apego emocional, mas é isso você é arquiteta da imagem da pessoa, é isso né? mesmo, exatamente. E vem com uma série de cargas e expectativas, né? Agora, quando da forma como você fala do teu posicionamento, eu vejo assim, como você é cuidadosa com a tua construção do teu negócio. Imagino que você tem que falar não pra muita coisa. Pra muita oportunidade que chega, de gente querendo escalar. Vamos fazer um curso e sair vendendo e por aí, não tem? Nossa, muito. E tipo assim, tem pessoas que super me criticaram a vida toda por causa disso. Tipo assim, nesses 8 anos, tinha gente que falava, cara, mas você perde muita oportunidade. Você devia fazer ganhar isso, muito mais dinheiro e tal. E eu sempre tive muito isso, Léo. Não quero ser a Fiat, quero ser a Ferrari. Muito legal. Essa clareza eu acho admirável. É isso, sabe? Porque assim, eu sei quem são as pessoas que eu quero me conectar. E principalmente, hoje, a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo uma maturidade em tudo na vida, né? Hoje eu sei, inclusive, quem eu consigo ajudar e quem eu não consigo. Pra falar não. Pra falar não. Exato. E ó, teve um episódio engraçado que aconteceu na empresa em novembro passado. O meu executivo de vendas, ele chegou para mim e falou assim, Bianca, não tem condição de bater as metas dessa empresa, não tem mais, eu não consigo, porque você dispensa todos os clientes. Eu trago o lead e o prospect e você nega. E eu, criatura, porque não tá no momento, não tá na hora, né? A parte inicial do processo é uma sessão de diagnósticos. Sim. E aí eu sinto com a pessoa, o meu amor,
me volta, vou te dar um monte de coisas para você fazer, para você ler, para você estudar, daqui a 1 ano você volta. Aí meu executivo de vendas fica maluco. Ele não tem como bater meta, você manda todo mundo embora. Mas eu respeito muito isso, porque eu acho que às vezes ele vai numa contracultura dos tempos que a gente vive, onde tudo é escala, escala, escala. Mas tem outras formas de fazer negócios sustentáveis, né? Com uma preservação muito maior do teu propósito, né? E eu acredito nisso, sabe? Assim, isso é muito, como eu falei, não existe certo e errado, sabe, Léo? Mas isso é muito meu. Em todos os âmbitos, em todos os aspectos da minha vida. Eu sou uma pessoa de qualidade, não de quantidade. De tudo. Pessoas, coisas, viagens, trabalho, meu olho brilha com qualidade, não com quantidade. Então, até isso a gente tem que ter maturidade para respeitar, sabe? Então, assim, não são muitos clientes de uma vez, são clientes que eu sei que eu realmente consigo entregar e fazer diferença para eles. Bianca, dando exemplos globais, assim, né, indo para antes da gente virar e ir para uma reta final aqui de outros temas, que exemplos você daria mundialmente de marcas ou pessoas que são referências para você em posicionamento da gestão da sua marca e da sua imagem? Eu acho muito incrível a forma como várias pessoas conseguem transitar a marca pessoal dela de uma forma inteligente, de uma forma coerente, de uma forma incrível. Vamos lá, Victoria Beckham. Ela é um exemplo, assim, incrível para mim. Ela era cantora lá, Spice Girls, aquela coisa casou com o David, super, né, aquela coisa super adolescente, show business e tal, não sei o quê, casou com o David, e é impressionante como ela consegue envelhecer, amadurecer e mudando as etapas da vida dela de uma forma incrível, consistente. Hoje ela é uma das estilistas mais conceituadas, mais fodas, assim, que tem, e ela fez essa transição de um jeito muito maravilhoso mesmo. Que eu, adolescente, que amava lá as Spice Girls, eu amo ela hoje e respeito de uma forma bizarra, assim. Eu brinco que eu não sou tiete de ninguém, mas eu queria muito ser amiga dela, porque ela é muito maravilhosa. Você sabe que recentemente, eu não sei se foi num post do David Beckham ou numa entrevista, alguma coisa, que falaram assim, que ela toma o mesmo café da manhã há, tipo, 30 anos. Todos os dias, sabe? Assim, do ponto de vista para querer mostrar a disciplina dela em relação às coisas dela, sabe? E assim, eu acho legal isso, sabe, Léo? A pessoa que não se perde. Tipo, porque a nossa vida é muito cíclica mesmo. Exato. Então, assim, a partir do momento, né, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo. Se a nossa imagem não acompanha isso, vai ficando incoerente. Não tem jeito. Eu vejo muito isso é muito assim, comum, isso é muito comum no mundo artístico, né? É muito comum. Quando a pessoa perde os holofotes e quer ganhar holofote a qualquer custo. Eu brinco que eu tenho mini infartos, assim, com algumas coisas que as pessoas fazem. Hoje em dia, por exemplo, tá super, e eu acho isso incrível, ótimo, tá cada vez mais em alta essa questão de vida saudável, da pessoa se cuidar, isso é muito maravilhoso. Só que, vamos lá, olha a polêmica, tá, gente? Depois você me conta os comentários. Mas vamos lá, uma pessoa de 60 anos, um exemplo. Por mais que ela se cuide muito, por mais que ela tenha um corpo maravilhoso, por mais que ela esteja em forma, ela ainda é uma pessoa de 60 anos. Então não adianta querer se vestir como se tivesse 20. Entendeu? Não é coerente. Então, ao invés da pessoa olhar e admirar, na maioria das vezes repele. Porque fica nítido que ela quer viver uma coisa que não tá mais naquele contexto. E aí fala assim, mas então eu tenho que me tornar um velho e tal. Não assim, é isso. Não é isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver. Você pode ter 60 anos, ter um estilo extremamente sensual, mas adequado para aquele momento da sua vida. É muito mais atraente, é muito mais respeitoso, sabe? O quanto é autêntico e o quanto é fuga. Exato. E as pessoas, elas se conectam com a nossa verdade, né? Não tem jeito, todo mundo acaba se conectando com a nossa verdade. Então, essa coerência da gente saber transitar entre os ciclos da nossa vida e mostrar, né, e mudando a sua marca pessoal, isso é muito inteligente, é muito importante. E tem exemplos, né, assim, quando a gente vê de consistência, de pessoas. E tá muito ligado às pessoas que a gente admira, né? Por conta disso, né? Eu acho muito legal isso.
É a pessoa ter, né, esse autoconhecimento mesmo e saber transmitir isso. Porque senão você acaba, Léo, tendo que viver a vida para agradar os outros. E quando eu falo assim, às vezes eu falo de... A pessoa fala assim, mas qual o problema de agradar o outro? Nenhum. Pelo contrário, né? É maravilhoso quando a gente consegue agradar as pessoas. Só que agradar as pessoas não pode ser passar por cima de você. Não pode ser desagradar você. Virar uma escravidão. Exato. Então, passar a vida se adequando, né, as pessoas é impossível, porque vai ter gente que gosta do azul, do vermelho, do laranja. Então é muito mais fácil você ser de verdade e as pessoas que gostam do laranja vêm até você. Isso deve passar muito pelo que você passa nas suas mentorias, né, pros seus mentorados, né? Porque eu acho que essa confiança no seu estilo próprio, que vai ter julgamento e você não vai agradar todo mundo, e estilo no sentido de tudo, né? É muito presente, né? Total. E aí, outra polêmica. Às vezes eu falo isso, a galera me olha assim meio com rabo de olho, sabe? Mas eu tenho percepções, e como eu falei, são mais de 1000 pessoas que eu já atendi. Então, você vai entendendo muito de perfis. O ser humano só muda de endereço, você sabe, né, Léo? Mas as dores são todas iguais, é impressionante. E aí, eu sempre falo o seguinte, analisa pra você ver. As pessoas que às vezes são muito inseguras, são tímidas demais, é uma arrogância escondida ali. De verdade, sabe por quê? Porque assim, você querer sempre se posicionar como a pessoa perfeita, eu não vou fazer isso porque não tá perfeito. Eu não vou fazer isso porque não vai agradar todo mundo. É uma arrogância escondida. As pessoas que se adaptem a mim. Tipo, você quer ser perfeito, você quer agradar o mundo, é impossível, você nunca vai conseguir. Então, quando a pessoa começa muito nisso, eu sempre falo, eita, vamos estudar aí a fundo, se não tem uma arrogânciazinha. Qual é a origem desse comportamento? Porque não faz sentido, não faz sentido você achar que você vai ser perfeito, que você vai agradar todo mundo, não vai, é impossível. Isso é um tema quase de terapia. Mas é quase isso, é quase um divã. Bianca, virando a chave aqui, falando sobre a tua construção da sua marca através de conteúdo, né? Como que é a sua rotina de produção de conteúdo? Hoje eu gosto muito de uma pegada que é muito assim, menos produção e mais captação mesmo, sabe? Então, assim, hoje eu já me sinto muito confortável de colocando coisas muito do dia a dia, o que tá acontecendo mesmo. Mas claro que tem todo um storytelling, né, Léo? Uma pessoa que cai no meu Instagram, ela tem que entender exatamente o que tá ali, alguns pontos de conteúdo, de entrega mesmo pra pessoa. Então, de 15 em 15 dias eu faço pílulazinhas, pequenininhos, vídeos, gravo, pego um dia inteiro, gravo e vou soltando ao longo desses 15 dias. Muito mais no feed, mas eu gosto muito dessa coisa de capturar, sabe? Tipo, um bate-papo, uma reunião que eu tô tendo. Podcasts ajudam muito, né? Insight, ajudam pra caramba. E hoje eu enxergo, assim, a gente tem que ir entendendo o perfil de cada rede que a gente tá. Isso é muito inteligente também. Então, por exemplo, tem gente que faz um conteúdo maravilhoso no feed, né? Tem lá o feed lindo e tal, com conteúdo maravilhoso, mas não quer explorar os stories. E aí eu faço uma analogia, eu ensino isso para todos os meus alunos, clientes, que eu falo assim, pensa em stories como o primeiro encontro. Certo? Você vai para um primeiro encontro com uma pessoa, você convida ela para ir num restaurante, você vai chegar lá, você não vai passar a noite inteira falando de trabalho. Se você fizer isso, a pessoa vai te achar um porre e provavelmente não vai querer sair com você de novo. Então, no primeiro encontro, o que você faz? Você fala da vida, você fala dos seus valores, dos seus princípios, das suas férias, do que você gosta de fazer de lazer, de onde você malha. Você fala de assuntos gerais. E aí, a pessoa vai te achar interessante, vai se conectar em vários pontos, vai criar intimidade, vai gostar de você. E aí, provavelmente, ela vai querer sair de novo e te conhecer melhor. Os stories é a mesma coisa. Os stories é para você mostrar um pouco de você de uma forma geral.
para a pessoa te acompanhar, te ver, gostar, e aí sim ela vai querer aprofundar lá no feed. Sim. Então eu vou muito nessa pegada também. Se você entrar nos meus stories, é uma coisa extremamente orgânica. Informal, e eu falo um monte de bobagem lá também, às vezes, uma coisa super natural e o que tá acontecendo mesmo, sabe? Mas é aí que eu crio mesmo essa intimidade, essa conexão. E o feed é muito mais business. O feed é muito mais conteúdo business. De negócio. Exato. Um pouco parecido com o que eu faço. E eu acho uma coisa engraçada, é que muitas vezes, por ter muita conexão com executivos de alta patente e tudo mais, por conta do meu negócio principal, muita gente vem me perguntar, fala, cara, como é que eu faço para me posicionar nas redes sociais? Eu falo, cara, eu não quero ser o guru, enfim. Mas as pessoas confundem se posicionar nas redes sociais com expor vida pessoal. Não tem isso? Total, né? Total. Putz, eu tenho que me mostrar, eu tenho que fazer selfie. Não é sobre isso. Você não tem como montar estratégias muito sólidas de mostrar seu repertório profissional dentro dos formatos adequados da linguagem certa de cada rede, né? E saber colocar pitadas de informalidade. E eu acho que é exatamente isso, nos stories, porque ele é efêmero. Nos stories, exatamente. E isso que você falou é super importante. As pessoas têm que entender a rede que ela tá, sabe, Léo? Por exemplo, vamos lá, o Twitter. O Twitter é uma rede ácida, não é? Sim. Lá são coisas mais pontuais, mais ácidas, em mais tempo real. Em tempo real, não tem em cima de muro, ou você é A ou você é B, então é essa pegada dele. Lá é a fogueira dos cancelamentos. Exato, então não adianta você ir pra lá falar de motivo, não adianta, não é a cara dele. A mesma coisa o LinkedIn, você vai colocar uma foto pessoal, às vezes eu entro no meu LinkedIn, tem lá uma foto da pessoa com a família num churrasco, eu falo, gente, que essa pessoa, o que ela tá pensando? Sim. Então a gente tem que entender essa linguagem de cada rede, porque senão é só o post pra fazer. Sim. É o que eu falo, cara, você tá perdendo seu tempo, vai assistir Netflix e curtir sua família, que é muito melhor. E essa educação, pra mim, é parte da etiqueta social moderna que todo mundo tem que ter, que é um pedacinho de disciplina da sua entrega, mas né? é isso mesmo, com certeza. Tem gente que chega pra mim e fala assim, tá, mas eu tenho que fazer dancinha no TikTok? Eu falei, não, criatura, você põe seus cortes do seu podcast que você foi entrevistado, coloca lá um trechinho no TikTok que vai viralizar provavelmente, porque é o algoritmo de maior alcance hoje de todas as redes, né? Exato. E assim vamos, né? Mas é isso mesmo. E assim, fazer o que tem sentido pra você, sabe, Léo? Isso é importante, a pessoa tem que ter isso. Tem gente que vira pra mim às vezes, já chega com o celular e fala assim, Bia, analisa a rede social dessa pessoa, por favor. E aí eu falo, criatura, deixa eu te explicar uma coisa. Sem eu saber os objetivos desse ser humano, não é análise. Não é olhando o feed. Exatamente, não é análise. É mera achismo e opinião. E essa pessoa não tá cagando pra minha opinião. Sim. Falando palavrão, né? Aí eu tenho que parar de andar com um startupeiro, gente. Mas é isso. Então, assim, não dá pra você analisar uma rede social de uma pessoa e julgar. Você não sabe qual que é o objetivo dela, você não sabe qual que é o público-alvo dela. Então, as coisas têm que ser muito Você vai dar uma opinião de acordo com suas preferências pessoais, que nem profissional são, né? Mas a análise não é só opinião, só achismo. Bianca, o que você faz hoje? Quais são suas ferramentas de desenvolvimento pessoal? Você tem mentores, coach, terapia, meditação? Qual que é a sua caixinha de ferramentas? Vamos lá. Eu gosto muito de ler. Eu leio muito, muito mesmo. Então, assim, acho que minha principal ferramenta de aprendizado sempre foi leitura. Eu sou muito curiosa, gosto muito de ler. Eu tenho muitos mentores, muitos mesmo. Acaba que eu falo que essa coisa de ter parceiros, clientes, e nesse mundo que a gente vive de pessoas tão fodas, todo mundo acaba virando um pouco mentor de todo mundo. E tem trocas do tipo, como você é muito referência na tua disciplina e você mentora muita gente muito foda, muita gente boa, acaba tendo essa troca também de você aprender com o seu mentorado em desafios de outras coisas que você tenha. Não, eu aprendo e às vezes eu abuso dele mesmo. Eu aqui, tô precisando de ajuda nisso, aí o negócio inverte. Isso deve pensar assim, né? Nossa, eu recebo e ainda aprendo. Exato, nossa, eu recebo, ainda tô pegando uma mentoria aqui de graça da pessoa. Então, assim, tem muito. O G4 acaba que é uma ferramenta também, né? Por mais, eu tô ali dentro, eu sou mentora, mas poxa, eu aprendo, nossa senhora, eu aprendo muito. É engraçado que, sei lá, a imersão em mentoria deles, né, com Thales, Alfredo, Nardon, sem brincadeira, assim, 30 vezes eu te garanto que eu já assisti.
E aí eu brinco que o legal é assim, você assiste 30 vezes e é bizarro, você sabe a aula quase que de cor, mas cada frase, em cada momento, tem um significado diferente. Uhum. Já assisti o negócio 10 vezes, de repente um fala uma frase, eu falo, cara, Conecta no... é isso, Uhum. por que eu já ouvi isso tantas vezes e não tive essa sacada, não tive esse insight? Uhum. Então, por isso que eu acho que essa coisa de você estar meio que mergulhado, sempre estudando, isso é muito importante, sabe, Léo? Porque às vezes uma coisa que você ouviu, que você estudou há 1 mês, 6 meses, 1 ano atrás, não fez tanto sentido, mas hoje, quando você volta naquilo, tipo, tem um puta contexto com o que você está vivendo no momento. Uhum. Então, eu acho que não dá nunca pra gente parar, né? Sim. Terapia, né? Terapia eu não posso viver sem. Eu sou mariana, com ascendente em Áries, lua em Aquário, então eu preciso de um terapeuta para eu dar uns berros e não matar as pessoas. E eu acho que é isso, acho que são minhas maiores fontes, assim. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de uma fé inabalável. Acreditando nas energias, né? Isso para mim é Uhum. incontestável, assim. Eu tenho uma fé em Deus, no universo, muito bizarra, muito grande. Então são essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho de cada segmento ali. Tem momentos de equilíbrio na nossa vida, é uma coisa meio romântica, na verdade. Isso é tema de terapia pra mim, porque como eu sou workaholic e eu sou muito intenso, pra mim assim, o mito do equilíbrio não tem, e a não gente tem. não tem que sofrer. Eu acho que tem momentos da vida que você tá mais focado no trabalho, Exato. outros você tá mais na espiritualidade, Família. outros você tá mais família. Exato. E assim, e pra mim a ansiedade, ela vem muito de falta mesmo de planejamento. Então, às vezes você fala, cara, eu tenho que focar 6 meses nisso. Uhum. São 6 meses. Rotinas. Depois eu consigo voltar mais o olhar para as outras coisas. Aí vai acalmando. Porque senão a autocobrança e o perfeccionismo engolem a gente. Assim, pelo menos pra mim é um pouco assim, sabe? Só uma coisa que eu percebo, assim, quando você fala da tua paixão por ler, aprender, as coisas que você falou dos aprendizados com G4, né? E mesmo tendo já mais de década de experiência, eu percebo assim, né? Me parece que você sente que apesar de ter essa experiência, ainda tem muita coisa ainda pra frente, né? Pra construir, não é isso? Muita, muita mesmo, muita coisa. E assim, e eu vou entendendo dentro da minha própria trajetória, sabe, Léo? Como as coisas vão evoluindo e como eu vou conseguindo cada vez mais crescer dentro do meu próprio negócio, crescer dentro do meu próprio mercado, e essa construção interminável. Então, eu gosto muito, eu sou muito disso, de sempre evoluir, de sempre melhorar. Eu acho que a nossa maior concorrência é a gente mesmo, Sim. sabe? Tipo assim, tem que ir melhorando sempre. Se separar, não existe estabilidade. Ou você está evoluindo ou involuindo, Exato, né? exato. Porque assim, se você para, o mercado, o mundo não para. Então, Exato. se separou, o mundo continua indo. Então, você tá parado, você tá ferrado. E a gente vê, né, como em todo o mercado, a gente vê aquelas pessoas que 10 anos atrás eram as referências e hoje não mais e ficaram pra trás, né? Exato. Porque parou de ser curioso e de querer evoluir, né? E não tem jeito, hoje as coisas são muito rápidas, né, Léo? Então, tipo assim, o que funcionou pra você há 1 ano atrás, talvez hoje não funcione mais. Fica repetindo a mesma fórmula, né? Não funciona. Sabe, não funciona. Exato. E os seus hobbies? O que você faz pra recarregar baterias? Vamos lá. Quando eu tô sozinha, eu gosto de... olha, isso é uma curiosidade mesmo, assim. Eu amo reorganizar 50 mil vezes meu closet. Olha toque, que engraçado. Então. É um toque. Mas sabe o que é? Eu adoro, tipo assim, eu entro no meu closet, eu ponho uma musiquinha, uma tacinha de vinho e vou reorganizar. Cada coisa que você compra, bens materiais, tem sempre um sentimento. Então, assim, às vezes você abre uma coisa que você usou há 3 meses atrás, você fala, não, isso não serve mais. Aí já tira, põe outro. É meio que uma terapia, sabe? Eu adoro fazer isso. Tanto é que ele é impecável, gente. Sério, vocês estão... Nossa, se alguém tirar um cabide do lado, eu já entro e quem mexeu aqui, já sei que teve Você é uma acumuladora? Zero. Então você recicla? Total, pelo contrário. E eu falo isso muito com os meus clientes. As pessoas, na verdade, elas têm uma sensação muito errada de que tá bem vestido é ter um armário abarrotado de roupas. É completamente o contrário. Você não tem que ter um armário abarrotado, você tem que ter um armário inteligente, funcional.
Sim. Então, Poucas e boas coisas. poucas, versáteis e boas. Eu É isso, concordo eu sou com isso. zero acumuladora, zero, zero, zero. Mas assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de viajar. Eu falo que eu gosto muito de viajar para fora do país, que são os momentos que eu consigo me desconectar mesmo por causa de fuso horário. A gente que é muito acelerado, a gente que é muito workaholic, não A tem viagem jeito. você pode estar de férias, mas se estiver em casa, ferrou. Não Você não dá, desconecta. não dá. Então eu gosto muito de viajar pra fora, porque aí tem aquele fuso horário, aí tipo os horários não estão batendo com o comercial aqui, são os momentos que eu entendo que eu mais consigo relaxar, sabe? Mas eu sou muito tranquila, eu tenho alma de velho, isso é um fato. Eu nasci velha, gente. Quando eu penso em sair, eu tenho já toda uma coisa de preguiça, eu falo, em casa ali um vinhozinho, um livrozinho e tal. Uma prateleira pra arrumar no closet, Não já tô é? feliz, né? Tô muito feliz. Bianca, eu vou pra reta final, que são as dicas. Então, bate-bola pra ver o que vem. Às vezes as pessoas vêm preparadas, às vezes vai no bate-pronto, mas vamos ver o que sai. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia é disciplina. E eu sou visual até nisso. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas pegam minha agenda, elas dão risadas. Eu tenho, assim, 10 horas da noite, toda segunda-feira, na minha agenda tá escrito, reunião familiar. Aí o povo, pô, você tem hora marcada para falar com sua família? Eu falei, é um problema a menos que eu consegui administrar na minha vida, porque minha vida é corrida, minha mãe ligava, meu irmão ligava, eu atendia de qualquer jeito, não conseguia dar atenção que eu queria. Eu falei, galera, a gente vai ter 1 hora toda segunda-feira para conversar, porque a gente não vai fazer mais nada, a gente vai só conversar. Sim. E as pessoas acham isso loucura, eu Não acho é. maravilhoso. É 1 hora que eu tenho ali com a minha família que mora longe, eu paro, a gente fica dando risada, é 1 hora juntos ali, sabe? Muito bom. Sabe Então, que isso me ajuda muito. grandes empreendedores executivos, a agenda ser o centro de tudo é quase que uma unanimidade de pessoas muito bem produtivas, assim, sabe? Porque você aprende que se você não coloca na agenda, não existe aquele compromisso. Exato, Porque exatamente. e você percebe que se você colocar numa lista de tarefa, você não faz. Não faz, Não prioriza. Por isso que as pessoas, quando veem minha agenda, acham que eu sou doida. Porque tem lá, tipo assim, de tal a tal hora, acordar, de tal a tal hora. Rotina pessoal. Rotina pessoal, academia, não sei o que, tem tudo. Tipo assim. O meu é em várias cores. O que é da empresa X, da empresa Y, assuntos pessoais, familiares e tudo mais. E é impressionante como aquilo, quando eu olho aquilo, parece que as coisas se organizam na nossa Sem cabeça, dúvida. não é? Entre as caixinhas, assim, né? Isso pra mim foi uma descoberta um pouco mais recente, porque eu colocava muito em lista porque assim, eu colocava na agenda reuniões marcadas e em lista de tarefas o que eu tinha que fazer, mas não funcionava tão bem. Quando eu comecei a colocar os blocos de tempo na agenda, começou a funcionar melhor. Isso, e aí você coloca cada coisa que você tem que fazer ao invés de uma lista, não. Terça-feira, durante tal a tal hora, eu vou executar isso. Então, Sim. a produtividade é gigante. Sim. Um livro que, dentre tantos da tua biblioteca, um livro que você recomenda? Esse livro é um livro que, assim, tem pessoas que acham bobo, tem pessoas que não gostam, acham que é muito autoajuda e tal. Eu não sou muito ligada àquelas autoajudas muito, faça isso e você será feliz. Fórmula, né? Mas um livro que, assim, que me marcou muito, eu li esse livro, sei lá, uns 6 anos atrás, O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Esse livro me marcou muito, Léo, porque exatamente pelo esse contexto que a gente está falando, né? De ser workaholic, de ser muito agitado e tal, não sei o que. Às vezes eu sofria muito, tipo assim, eu tô aqui com você, mas tô pensando que eu tenho uma reunião depois. A sensação de estar sempre devendo. Exato. E aí eu ficava, caramba, não é possível, a vida é muito chata, assim, porque a gente sempre tá fazendo uma coisa pensando na próxima. Então, O Poder do Agora foi um livro muito marcante para mim, porque assim, eu aprendi mesmo. Tipo, cara, por que eu tô me preocupando com o próximo compromisso? Eu tô aqui com o Léo, dane-se o próximo compromisso. Sim. Então, minha vida ficou mais leve depois desse livro. Sabe que Eckhart Tolle, eu tenho uma questão minha de buscas e tudo mais, eu estudei muitas filosofias diferentes, já fiz retiro na Índia, de ficar meses dentro de um ashram só meditando e tal. Depois que eu vendi uma empresa, e voltei, abri outra e tal. Mas interessante. O Eckhart Tolle, ele
ele é tão preciso, né, na mensagem, ele é tão talentoso na mensagem que ele passa, até pelo grau de espiritualidade que eu acredito eu, de autoconhecimento que ele tem. É a própria história dele, né, de que ele, de repente ele tava mendigando, dormindo, né, na rua, e ele acordou com uma sensação de iluminação e clareza, quem é espiritualizado dizem que é o despertar e tudo mais, né, mas o livro, ele pode ser lido como uma ferramenta de negócios, ou pode ser lido com uma viés espiritual, depende de como você olha, né? Exatamente. E ele me pegou muito nisso, sabe? É como se tivesse tirado meio que um peso das minhas costas. Tipo assim, cara, não adianta. Vive ali o que tá e o resto é daqui a pouco. É agora mesmo. A única coisa que existe isso daqui. E para quem é acelerado, é uma grande ferramenta, né? Nossa, foi um divisor de águas, de verdade, esse livro. Um podcast, filme ou série, algum conteúdo que você tenha consumido que você gostaria de recomendar? Podcasts, vamos lá. Ultimamente eu tô muito nos podcasts do nosso quintal, Nicho. do nosso nicho. Ai, Léo, é tanta coisa boa que de bate-bola, assim, série, filme, sei lá, eu acho que eu não sei. Você é a freak dos livros, mas nem tanto dos demais. Ou não, até que série sim. TV eu assisto muito pouco. Toda vez que alguém me pergunta filme, série, TV, eu fico me sentindo assim, um ET. Que aí fala, série. E às Só vezes eu você falo, que não tá assistindo. caramba, eu preciso assistir essa coisa porque eu não posso ficar por fora tanto. Mas eu não sou muito de TV, eu não gosto muito de TV. Se eu estiver em casa à toa, eu até ligo a TV, assisto ali uns 30, 40 minutos, começa a me dar preguiça, eu pego um livro. Aí eu começo a ler. Muito bom, muito bom. Então eu não sou muito de série. E assim, podcasts, acaba que, nossa, eu gosto muito, eu vou muito para essa linha também de autoconhecimento. Eu gosto muito de estudar pessoas, eu gosto muito de estudar neurociência, essas coisas, mas acaba que é isso mesmo, assim. Tem um que é o Huberman Lab, que é do Andrew Huberman, que é um neurocientista de Stanford. Ele tem o melhor podcast de neurociência do mundo. Aí, ó. Ou ele entrevistando, ou ele falando sobre um tema. Ele é fantástico. Então, tem hora que ele tá falando sobre o estudo de dopamina, tem hora que ele tá falando sobre o poder do sono com o maior especialista do mundo. E por aí vai. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu gosto muito dessas coisas. Eu também gosto bastante. Gosto muito mesmo. Um app, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência. Então, que não seja WhatsApp, redes sociais, tem algum aplicativo que você use e que seja importante pra você? Casual ou não? Não tenho nenhuma novidade, gente, desculpa. Acho que eu tô bem óbvia nos aplicativos. Agenda, né? Agenda. Apps. Agenda, mas tipo assim, eu uso, sei lá, acho que são só os bem óbvios mesmo, agenda e os que a gente usa no dia a dia. E tá faltando tempo ainda, às vezes eu fico assim, ai meu Deus, qual que eu vou tirar pra eu ter mais tempo. E por fim, uma frase que te identifica ou te representa ou que tá na sua cabeça agora. Tem tantas frases que me representam, tantas frases mesmo, mas eu acho que uma, assim, que me representa muito, 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 e que eu falo muito com as pessoas, é tipo assim, critique menos. E aí fica parecendo essas coisas bregas, tá? Como assim critique menos? Meu trabalho é criticar as pessoas, né? Mas é porque eu acho que por mais que você tenha liberdade de fazer uma crítica para uma pessoa, você tem que fazer com uma solução. Críticas vazias não servem pra muita coisa porque vira só sua opinião. Então, tipo assim, eu brinquei, né? Que eu sou paga, brinquei com você antes, eu sou paga pra esculhambar os clientes. Mas não é nada baseado na minha opinião, Léo. Nunca que eu vou sentar e montar um projeto de imagem para um cliente, ali vai estar a opinião da Bianca. Não, dane-se a opinião da Bianca. Então, tudo de estratégia que eu falo para um cliente, tudo de mudanças que eu proponho para um cliente é baseado em algo. No embasamento teórico-científico provado. Alguma coisa do que ele precisa, né? De acordo com as metas dele, de acordo com você conseguir isso, você tem que mudar isso por isso. Então, eu acho que, assim, as pessoas, elas perdem muito tempo simplesmente criticando. Isso, você viu fulano, tá fazendo isso, tá horrível. Eu não entendo muito por quê. Porque acaba que você desmotiva a pessoa à toa, sabe? Sem nenhum sentido. Então, quer fazer crítica, faça. Mas, tô te falando isso por isso.
Aí a pessoa pode fazer sentido ou não, mas pelo menos você teve um porquê daquilo, sabe? E eu vejo, eu completaria essa sua frase, porque eu acho assim, eu acho que a gente vive num tempo, até por conta de rede social, acho que talvez principalmente por conta onde todo mundo parece que tem que ter opinião sobre tudo, Exato, eu não aguento isso, os né? especialistas de tudo. Né? Então agora é especialista em OVNI sendo abatido nos Estados Unidos, Tipo isso, né? Enfim, sabe? por aí vai, E né? não faz sentido, eu tenho um pouco de preguiça. Ah, E assim, e às vezes as pessoas falam assim: ah, mas aqui, você tem a língua afiada. Eu tô assim, óbvio que eu tenho a língua afiada. Meu trabalho é analisar. É óbvio que se e eu ser franca, né? sentar. Se eu sentar para fazer uma análise aqui com você, depois de estudar tudo que você precisa, é óbvio que eu tenho uma língua afiada e vou, tipo, pontuar de A a Z o que tá bom e o que não tá para a sua meta, não para o que a Bianca gosta. Só uma coisa que eu tô pensando aqui, assim, se uma pessoa tem uma característica pessoal de ser muito polida, política, cheio de dedos em cima do muro, não consegue fazer o seu trabalho. Ah, não consegue mesmo, Não não é? consegue mesmo. Se a pessoa Não tem, consegue mesmo. se a pessoa tem dificuldade com conflito. Não consegue mesmo, mesmo, mesmo. É Uhum. impossível, porque assim, não dá. É agradar ou impactar. Sim. E quando a gente fala de não agradar, não é desagradar. Uhum. É porque as pessoas, elas têm uma péssima mania, Léo, de colocar tudo em caixas. Ou é A ou é B, ou é sim ou é não. Sim. Então, quando você fala, esquece um pouco dessa necessidade de agradar o outro. Quando eu falo esquece a necessidade de agradar o outro, não tô falando pra você desagradar. Eu só tô falando que não dá pra você construir as suas coisas pensando em todo mundo. Sim. Você vai construir as suas coisas pensando no que você realmente pode oferecer e as pessoas que, para quem vai fazer sentido, elas vão chegar até você. Esse é o sucesso. Eu brinco que, assim, a definição de uma marca pessoal de sucesso, Léo, é quando você para de correr atrás das pessoas e as pessoas começam a te perseguir. Uhum. Acabou, sua marca pessoal foi bem sucedida. Foi bem sucedida. A gente fecha num círculo completo, né? A gente começou e terminou, acho que no mesmo ponto, que mostra o quanto é muito sólido essa percepção do valor estratégico. Bianca, eu queria agradecer. Ai, que delícia, passa rápido, né? É tão gostoso ficar falando disso. E foi um tempo, viu? Foi bem mais de 1 hora, acho que tem muito... É que o tema é tão vasto, né? E tem tanta coisa, tantos viés que dá para explorar. E eu acho curioso, essa questão de podcast, né? O podcast, ele é uma questão que cada interlocutor, com seu repertório, traz a história de uma pessoa de uma forma diferente. Sim. Né? Então acho que isso que é o grande barato, assim, do formato, assim, sabe? Que é o input do teu repertório, e por isso que eu acho que no teu podcast é muito isso, né? Como que o teu repertório tira das pessoas a questão ligada ao tema e ao ecossistema do que você orbita, Exato, né? exatamente. E assim, é como você falou, é muito vasto, é um tema muito vasto. E assim, a principal dica que eu dou, né, o principal insight que eu deixo para as pessoas aqui, quando elas, né, se elas quiserem, quem tá ouvindo, começar a pensar nisso, é entender que são coisas distintas também, tá, Léo? Às vezes as pessoas, elas acham que é a mesma coisa, tipo assim, desenvolvimento de marca pessoal e gestão de marca pessoal. Então, comecem pelo desenvolvimento, tá? É a mesma coisa, sei lá, eu quero lançar uma garrafa nova no mercado. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no design, eu tenho que pensar no material. Por quê? Porque quando eu colocar essa garrafa lá na prateleira, na vitrine da loja, eu preciso que as pessoas olhem para aquela garrafa e tenham vontade, desejo de levá-la para casa. Com a gente é a mesma coisa. Primeiro você tem que desenvolver o produto Léo, o produto Bianca, para as pessoas olharem, se conectarem, e depois você passa para a parte de gestão. Aí a parte de gestão, o céu é o limite de estratégia. Vai depender mesmo do caminho que você quer, das suas metas, dos seus objetivos. Bianca, e quem quiser se conectar ou ver mais, começa por onde? Pelo Instagram, enfim. Olha só, o Instagram hoje é o canal que eu coloco mais conteúdo, que eu mais divulgo. Então o Instagram é Bianca Ladeia. Tem o Instagram também da imersão, né, que é @imersão em imagem. E aí tem o podcast, tem tudo no meu perfil lá, que é @marcapessoalcast, canal no YouTube Bianca Ladeia. E aí tem muito conteúdo, Léo. Eu entrego muito para as pessoas mesmo. Então tá aí, gente. Quem quiser se aprofundar, quem quiser participar do Imersão em Imagem, né, que esse processo em grupo, né, em turmas que a Bianca faz. Então, assim, tá aí. Tenho certeza, porque
grande parte da minha audiência tá nesse target, assim, sabe? De empreendedores, executivos, senior management e tal. E eu vejo muita gente tateando o tema, mas não sabendo por onde começar. Então a dica tá aí pra todo mundo. Acharam. Pessoal, queria agradecer por ter acompanhado mais um episódio. De volta na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Léo. Prazer.